Professora denuncia que foi envenenada por alunos de 9 anos em uma escola de São Paulo. Bandidos armados fecham avenidas e ameaçam moradores em Vitória. O sarampo mata bebê de 8 meses no Rio de Janeiro. É a primeira morte pela doença no estado em 20 anos. Cai a taxa de desemprego, mas a informalidade bate recorde. Presidente Jair Bolsonaro inaugura estrada recuperada por militares no interior do Pará. O ministro da Justiça anuncia campanha para reduzir filiação de presos a facções criminosas. Organização Mundial da Saúde diz que a epidemia do novo coronavírus está controlada fora da China. O Manchester City é banido das competições europeias nas próximas 2 temporadas. E os jogadores do Cruzeiro que tentaram enganar o juiz. Nós voltamos em 30 segundos com o SBT Brasil. É só neste mês. Quem testa, compra Nissan. Boa noite. Boa noite. Uma professora do ensino fundamental, denunciou que foi vítima de uma tentativa de envenenamento. Ela disse à polícia que 2 alunos de 9 anos colocaram veneno para matar formigas na garrafa de água dela. A professora Alcione Freitas, que dá aula nesta escola estadual na Zona Sul de São Paulo, prestou depoimento hoje à polícia. Ela recebeu alta do hospital ontem à noite. No boletim de ocorrência, o caso foi tratado como envenenamento. De acordo com o BO, a diretora do colégio informou que a professora se sentiu mal após beber a água da própria garrafa, que teria ficado sobre a mesa da educadora durante o recreio. Alcione contou que, ao perguntar o que havia acontecido, 2 estudantes de 9 anos confirmaram ter colocado veneno na garrafa da professora. Nessas fotos, o estado em que ficou a água da garrafa, esbranquiçada e com uma espécie de espuma. Ao lado, veneno para matar formigas. A Polícia Civil já instaurou um inquérito para apurar o que de fato aconteceu. O delegado, no entanto, informou que o caso não pode ser tratado como um ato infracional por envolver menores de 9 anos. A diretora, funcionários e a professora que sofreu a tentativa de envenenamento foram ouvidos. Todo esse material será encaminhado para o Conselho Tutelar, responsável pelos desdobramentos do caso. Os pais dos alunos envolvidos no caso também foram ouvidos nesta sexta-feira. Ao deixar a delegacia, a professora não quis nos dar entrevista. A senhora pode falar um minuto? Não, moça. A Secretaria da Educação do Estado repudiou o fato. A gestora do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar disse que o inseticida não era da escola, foi trazido de fora. A escola, depois de tudo apurado, vai fazer uma reunião com o conselho de escola para verificar o que vai ser feito. Hoje houve aulas normalmente na escola. Entre os pais, perplexidade. Levar veneno para a escola, coisa de criança que vê alguém fazendo, alguma coisa assim. Mas eu nunca vi esse tipo de coisa, não. A polícia do Rio de Janeiro prendeu uma travesti e também um motorista de aplicativo suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha que pratica assaltos na zona sul da cidade. Câmeras de segurança flagraram o bando em ação. Estas imagens mostram quando um carro para em uma rua à noite. 2 travestis descem do veículo e assaltam 2 pessoas que passam pela calçada. Elas tentam fugir, mas são perseguidas. Já neste outro vídeo é possível ver o momento em que um grupo de jovens é alvo de uma travesti, que chega armada e leva os pertences das vítimas. Um dos suspeitos é Ian Felipe de Souza Santos, de 25 anos, que foi preso. Os assaltos eram realizados com a ajuda de um motorista de aplicativo. No carro dele, este que foi apreendido pela polícia, a quadrilha percorria bairros da zona sul do Rio em busca de vítimas. Eles usavam o código dizendo que eles pretendiam beijar muito naquela noite. O beijar, na verdade, era roubar as vítimas. O motorista ganhava R$400 por empreitada criminosa. Ele foi identificado como Aleph William da Costa Oliveira, de 26 anos, e também foi preso. A Polícia Civil procura por uma outra travesti que está foragida. Pelo menos 15 pessoas foram vítimas da quadrilha, todas mulheres. Eles abordavam de maneira extremamente agressiva, empunhando uma pistola
e, mediante ameaça de morte, eles subtraíam todos os bens das vítimas, bolsas, relógios, celulares, e se evadiam rapidamente do local do crime. Os suspeitos vão responder pelos crimes de roubo e associação criminosa, e um deles também por importunação sexual, cometida contra uma das vítimas. 7 pessoas foram presas suspeitas de participar de ataques criminosos em Vitória. A polícia investiga se os crimes têm relação com a morte de um adolescente baleado durante um confronto com policiais militares. Os vídeos mostram a ação do grupo em uma das avenidas mais movimentadas de Vitória. Por volta das 9 horas da manhã, a via foi ocupada por criminosos. Os homens fizeram disparos, atiraram pedras contra os carros e obrigaram motoristas a deixarem os automóveis. Quando desço na rua aqui, eu vejo aquela turma de uns 8 ou 10 subisse no carro, batendo, jogando pedra, atirando gasolina e as pessoas dentro do veículo ali tremendo. 3 veículos foram incendiados, entre eles o de uma emissora de televisão que cobria os ataques. Em outro ponto da cidade, um ônibus também foi destruído pelas chamas. Abrimos as portas, passageiros desceram, a gente desceram. Foi quando eles vieram, falou que não queria nada com a gente e simplesmente quebraram o ônibus. Câmeras de segurança de um comércio também flagraram um bandido invadindo o estabelecimento. Com uma arma em punho, ele ameaça clientes e funcionários, quebra objetos e rouba produtos. Os moradores ficaram desesperados, lojistas fecharam as portas, escolas suspenderam as aulas e unidades de saúde deixaram de funcionar. A polícia investiga se os ataques têm relação com a morte de um jovem de 17 anos, atingido com disparos durante um confronto entre criminosos e a polícia militar em uma comunidade de Vitória nesta sexta-feira. Eles cumpriam mandados de prisão quando foram surpreendidos por homens armados. De acordo com a polícia, Mateus Silva Santos tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Até agora, 7 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com os ataques. Quando há confronto com criminosos baleados, há esse tipo de reação. Crimes têm que ser investigados. Atos violentos não vão resolver nada. Foi enterrado hoje, no Distrito Federal, o corpo da menina de 2 anos, morta a facadas pela mãe. A polícia investiga se a mulher que confessou o assassinato topou o pai da criança antes de cometer o crime. Nos braços da avó, a última lembrança de Júlia. Na despedida da criança, a dor da saudade e a revolta por um crime brutal. Vocês podem ter certeza que ela vai pagar. O pai também acompanhou o sepultamento amparado por familiares. Que a gente não está esperando que a família da gente vai acontecer uma barbaridade dessa. Júlia Félix, de 3 anos, foi morta a facadas neste apartamento em Vicente Pires, a cerca de 30 quilômetros de Brasília, onde morava com a família. A mãe, Larissa Yasmin de Moraes, confessou o crime. No primeiro depoimento, ela chegou a acusar o ex-namorado. A polícia descartou a participação do pai no assassinato e agora investiga se ele teria sido dopado por Larissa durante o jantar antes de matar a filha. O homem disse não ter ouvido o choro da criança. A mulher disse que levou a menina para a cozinha, colocou a criança em cima de um colchão velho na pia do apartamento e atingiu a filha com 2 golpes de faca, no pescoço e no peito. Nesta sexta-feira, Larissa passou por exames no Instituto Médico Legal. Um dos laudos deve comprovar se ela usou drogas antes de cometer o crime. A justiça decidiu que Larissa vai permanecer presa e responderá por lesão corporal e homicídio duplamente qualificado. O tio da criança disse que há 6 meses o pai contou que Larissa já teria tentado matar a filha. Ela tentou matar-me uma vez no banheiro, mas falou que era um acidente. Uma pessoa que fuma droga, bebe vida louca no mundo, na cachaça, não tem condição de cuidar de uma criança. O Ministério Público de Porto Alegre pediu a prisão preventiva da mãe de um homem que matou uma família durante uma discussão de trânsito porque a mulher é acusada de incitar o crime. Nestas imagens é possível ver a perseguição depois da batida que motivou o crime. O carro branco em que estava a família Zanetti passa pela estrada e é seguido pelo carro vermelho, em que estavam Jonathan e a mãe dele, Neuza. Na sequência, após o crime, aparece apenas o carro dos Vidaletti, retornando no sentido oposto. Nós tivemos acesso à denúncia.
O documento destaca que Neuza foi quem pegou a arma e levou até o local da briga, disparando para o chão. Além disso, ela não impediu que o filho Jonathan pegasse a pistola e fizesse os disparos. Pela soma das ações, ela foi denunciada por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil, resultando em perigo comum, por dificultar a defesa das vítimas e também por omissão, porte ilegal e disparo de armas de fogo. A arma foi ela quem pegou, ela levou para o local, que acabou acendendo aquela... despertou aquilo no rapaz, a arma está ali, é fácil. Quem cria a situação para que aconteça um desfecho fatal, cria para si, de acordo com a lei, termo técnico, o dever de evitar o resultado. Além da denúncia contra a mãe de Jonathan, o Ministério Público também pediu mandados de busca e apreensão aqui na estrada do Varejão, local onde as mortes aconteceram no dia 26 de janeiro. As vítimas foram Rafael Zanetti Silva, de 46 anos, a esposa dele, de 44, e o filho do casal, de 20 anos. Os três foram mortos com tiros na cabeça. Jonathan foi preso 2 dias após o crime. Eles não tinham nada na mão, eles não tiveram chance nenhuma de defesa. Ele já veio e já disparou os disparos ali mesmo, sem piedade nenhuma. E a Justiça recebeu a denúncia do Ministério Público sobre o rompimento da barragem em Brumadinho, no interior de Minas Gerais. O ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, e outros 15 funcionários se tornaram réus e vão responder por 270 homicídios qualificados. Vamos a outras notícias pelo Brasil. A polícia fez uma operação na favela do Rola, na zona oeste do Rio, um dia depois do assassinato do policial federal Ronaldo Rieren. Ele foi baleado em um suposto tiroteio. Um outro agente sobreviveu. A Receita Federal apreendeu mais de 1 tonelada de cocaína em contêineres no Porto de Santos, em São Paulo. A droga tinha como destino a Bélgica e a Holanda. O suspeito de matar a facadas a menina Eloá, de 11 anos, em dezembro do ano passado, foi preso hoje pela polícia no interior de São Paulo. Ele veio confrontado na região foi este ano. A chuva continua na maior parte do país. Uma frente fria provoca temporal no Rio Grande do Sul, principalmente no extremo oeste do estado e em Santa Catarina. No Nordeste, a zona de convergência intertropical, que é o encontro de ventos vindos de 2 hemisférios, leva a chuva para a região, em especial para o Maranhão, Piauí e Ceará. No Sudeste, a chuva perde força. Em Teresina, chove forte e a máxima será de 32 graus. Em Salvador, estão previstas pancadas e a máxima não passa dos 31. Já em Curitiba, pouca chance de chuva, máxima de 31 graus. A chuva continua no Rio de Janeiro, mas será mais fraca. A temperatura sobe, mas não ultrapassa os 32 graus. Em São Paulo também cai água. A temperatura aumenta aos poucos e chega aos 34 graus na terça-feira. O Manchester City, time inglês em que jogam os brasileiros Gabriel Jesus, Ederson e Fernandinho, foi banido das competições europeias nas próximas 2 temporadas. A decisão foi tomada pelo órgão de controle financeiro da UEFA, que também aplicou ao clube uma multa de 30 milhões de euros, 140 milhões de reais. Segundo a Confederação, entre 2012 e 2016, o City aumentou de forma falsa os valores do seu patrocínio, além de cometer outras violações ao chamado fair play financeiro. A UEFA também considerou que o Manchester City não cooperou com as investigações. O clube inglês informou que está desapontado, mas não surpreso com o anúncio, e que vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro se classificou com um empate com o São Raimundo em Boa Vista por 2-2. Mas não foram os gols que chamaram a atenção. O destaque ficou para essa encenação dos jogadores cruzeirenses. Pela falta, o zagueiro Edu, que ficou no chão, receberia o 2º amarelo e seria expulso. Enquanto os jogadores do Cruzeiro reclamavam, o outro zagueiro, Kaká, também se sentou e ocupou o lugar do colega para tentar confundir o árbitro e evitar o cartão vermelho. Mas Alexandre de Jesus não caiu na encenação e mandou Eduardo para o vestiário mais cedo. A carteirinha digital de estudante, conhecida como ID Estudantil, só poderá ser feita de graça por meio de um aplicativo até o próximo domingo.
A medida provisória que criou o documento não foi votada pelo Congresso Nacional e vai perder a validade. A carteira digital de estudante foi lançada em setembro do ano passado por uma medida provisória que precisava da aprovação de deputados e senadores em um prazo de 3 meses. Essa proposta foi praticamente ignorada por líderes da Câmara e do Senado, porque perceberam que, na verdade, tratava-se de uma perseguição ao movimento estudantil. Eu, como congressista, me sinto muito triste, indignada mesmo com isso. Tantas leis, às vezes inúteis, que passam, e essa medida provisória, que traria um benefício direto aos estudantes, caducou. É uma vergonha para o Congresso. O Ministério da Educação decidiu tirar das entidades estudantis a exclusividade na hora de emitir a carteira que garante meia entrada em jogos e eventos culturais. Elas cobram R$ 35. O recurso é a principal fonte de renda. É uma retaliação às entidades estudantis, ao movimento estudantil, justamente porque a gente teve grandes manifestações em defesa da educação no ano passado. Quem quiser ainda pode baixar a carteira digital de estudante no aplicativo ID Estudantil até o próximo domingo. Elas vão continuar a valer enquanto a matrícula do aluno estiver ativa no sistema criado pelo próprio Ministério da Educação. Mais de 300 mil IDs digitais foram emitidas. A carteirinha antiga é sempre um valor um pouco alto, né? Mas para estudante, você tem que ficar carregando na carteira. Se você esquece, você vai ficar sem. O celular, geralmente, você não esquece, né? Boa noite. Uma ótima noite. Ter uma renda extra e administrar